Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né? Vocês podem aí ver que entre um vídeo e outro teve um delay de umas 3 semanas. Parte desse delay foi porque eu tava vendendo os docinhos, eu pus aí um pouco mais de força na hora de vender os docinhos. Eu não sei se eu já falei aqui, eu já falei nos grupos, mas um... eu fiz aí uma sessão de coaching com a Lucy Rocha, né? E a Lucy Rocha foi a primeira para quem eu mandei relato lá em 2014. Foi uma das primeiras a ter página aqui no. Enfim, aqui no Brasil, né? Nos outros países já tinha o canal do Tom, tinha o canal do Sam Wagner, mas o canal da Lucy, ela tem canal também, mas ela trabalha mais com a página no Facebook, né? Canal da Lucy, a página da Lucy foi uma das primeiras no Brasil. E eu comecei a pesquisar assim que eu soube dos traços narcísicos dos meus ex e também de algumas pessoas da família. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui no negócio. E a gente conversou bastante sobre planos para o futuro, certas coisas. Aí eu ganhei assim um plus para voltar a trabalhar com os doces como eu trabalhava antes. Eu vendi no último mês cerca de metade dos doces que eu vendia em São Paulo, sendo que em São Paulo eu me sustentava com isso e tirava mais do que o mínimo, bem mais, aliás. Ou seja, dá para ter uma ideia do quanto que dá para tirar se você se aplicar. É claro que aqui em Santos é mais difícil, porque aqui em Santos é sazonal, final de semana, feriado, quando chove todo mundo some da praia, né? Enfim, aqui tem outras particularidades que em São Paulo, pelo menos no centro, não tem. O centro de São Paulo funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas enfim, vamos então, né? Deu um delay aí de umas 3 semanas. Geralmente eu gravava de 1 a 2 vídeos na semana. E deu um delay também porque eu havia gravado um relato, alguns vão perceber isso. Só que a pessoa, depois que eu gravei o relato, a pessoa pediu para eu tirar. Ela teve as razões dela lá. Ela não gostou de algumas coisas que eu falei no vídeo. E também não gostou de alguns comentários que algumas pessoas fizeram aqui. É o que eu falo, gente, eu não vou julgar a pessoa dela. Ela disse que eu julguei, o relato inteiro eu julguei. Mas enfim, não estou aqui para julgar a pessoa dela, mas eu acho assim que quando você. É que no meu caso fui eu que pedi para mandar o relato para mim, né? Eu acho que eu não vou fazer mais isso. Eu acho que eu só vou ler relato de quem enviar de fato e eu vou advertir que algumas coisas talvez a pessoa não goste de escutar. Aqui no canal, gente, eu não passo pano, por exemplo, para relacionamento com pessoas indisponíveis, eu não passo pano. Já teve mulher me mandando relato de homem que não, ela era casada e depois ela largou do homem para ficar com uma mulher, mas ela traiu o marido por cerca de 1 ano com essa mulher. Eu não passei pano em momento algum nisso daí. Já teve mulher me procurando também, chegando e falando assim: nossa, porque eu sou casada, eu não quero separar, porque meu marido é muito meu amigo, só que eu não vejo ele como homem, então eu quero arrumar amantes. O que que eu faço? Eu falei: minha filha, eu não vou passar pano pra você ter amantes. Começou errado, termina errado. Então o que que eu vou fazer? Em primeiro lugar, só vou postar relato de quem me enviar relato. Eu não vou mais em página, nem em grupo, nem em lugar nenhum pedir para ninguém me enviar relato. Porque às vezes a pessoa não quer se expor, mesmo que seja anonimamente, porque relatos são totalmente anônimos aqui no canal. Quem quiser enviar, envia. Mas eu já vou deixar bem claro, algumas coisas que eu falar talvez não sejam do agrado da pessoa. Até porque eu tenho uma visão, vocês têm outra. Mas é claro que a gente aqui é aberto a você chegar lá e falar, entendeu? Olha, eu não gostei do que você falou, ninguém é obrigado a concordar, muita gente já discordou. E segundo, se a pessoa der para trás e se arrepender, eu vou deletar o relato. Por quê, gente? Ninguém é obrigado, eu não posso, eu posso mexer com o meu, não posso mexer com o dos outros. Né? Eu mexo com o dos outros se eu tenho autorização, se eu não tenho autorização, não mexo. Então,
Talvez mais tarde, quando passar um pouco mais de tempo disso daí, eu falo o que eu vou pretender fazer com os relatos daqui pra frente. Sabe por quê, gente? Eu nem vou falar desse caso, desse relato que a moça não gostou do que eu falei, não gostou do que comentaram, enfim. Tá no direito dela de não gostar. O que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo, né? Ok. Muita gente gosta do que eu falo e muita gente não gosta do que eu falo, mas enfim, ninguém é obrigado. Mas outras pessoas podem inclusive ser maldosas. Outras pessoas, não estou nem falando dela, estou falando de outras pessoas. Elas podem ser maldosas a ponto de elas me enviarem relato. Aí vai que eu solto um palavrão, que eu falo palavrão mesmo, né? Teve um relato aí que eu acabei xingando a mãe de uma menina, porque a mãe era facilitadora. Eu tive que regravar essa parte porque eu mesma achei que eu xinguei muito a mãe da menina, eu errei na mão. Eu não passo a mão na minha própria cabeça. E essa menina não, essa mulher, já é mulher, ela não reclamou nem nada. A gente se fala até hoje muito, bastante, felizmente. Mas já pensou se um dia uma pessoa maldosa me manda um relato de uma mãe narcísica, por exemplo? Ou de uma suposta mãe narcísica, e eu xingo a mãe narcísica, e a pessoa depois cisma de me processar por danos morais, por injúria, por sei lá mais o quê? Quer dizer, a mãe maltrata, a mãe faz um monte de bobagem, e depois quem leva na cara sou eu. Então eu tenho que tomar cuidado. Foi o que eu falei lá quando eu gravei o vídeo dos 1.000 inscritos, tá? Eu gravei o vídeo dos 1.000 inscritos falando assim: meu canal pode não ser famosérrimo, mas o meu canal é de uma pessoa. Eu estou me tornando uma pessoa pública. Então já veio mano e mina aqui me xingar. Já veio mano e mina aqui falar que eu sou gorda. Nossa, eu não tenho explicado pra saber que eu sou gorda, né? Já veio uma menina falar um monte de coisa. A partir do momento em que você se torna uma pessoa pública, as pessoas começam a meter o malho em você. E quando você se torna uma pessoa pública, o que você fala cai na boca do povo. E o povo, você começa a... Tem os dois lados, né? Tem o lado de que tem gente que agradece todo dia, tem gente que manda mensagem de agradecimento e tem gente que vai aproveitar, às vezes até para fazer maldade para você. Então eu tô pensando assim, bom, esse lance do relato é melhor eu tomar cuidado. É melhor eu tomar cuidado porque se uma pessoa mandou, depois se arrependeu de mandar e não gostou dos comentários, é uma coisa. Ela pediu para deletar, eu deletei. Ok, tem que respeitar a opinião da pessoa. Tem que respeitar o fato da pessoa não querer se expor aqui. Apesar de eu não dizer nome nem nada, mas a pessoa não quer expor a história dela mesmo assim, até porque eu punha link de blog, eu punha link de algumas coisas, eu expus a história da pessoa de certas formas. A pessoa se arrependeu, deu para trás? Ok, mas outras pessoas podem vir com maldade, sabendo que eu não passo mão na cabeça, e mesmo sem eu citar o nome de ninguém, nossa, xingou minha mãe, ó lá. Nossa, xingou meu padrinho, xingou meu pai, xingou não sei o que. Teve um tio aí também de um outro relato aí, que o cara abusou da mulher, que era uma menina na época. Eu falei, teu tio pedófilo. Nossa, tá chamando meu tio de pedófilo. Ela não, ela levou na boa. E se alguém ficar milindrada a ponto de querer entrar na justiça, a ponto de, né? E depois quem toma sou eu, quer dizer, eu gasto ainda meu tempo, eu gasto minha saliva, eu gasto tudo aqui, ainda para depois a pessoa ainda mover uma ação contra mim. Então tem que tomar cuidado com isso, porque eu estou a me tornar uma pessoa pública. Mas vamos então, já que nós já citamos esse caso por cima, deixa pra lá, né? Cada um na sua. Cada um que pensa dessa determinada forma, eu não sou melhor do que ninguém, os outros também não são melhor do que eu. Então vamos pro tema do vídeo. Gente, até reparado uma coisa, principalmente em grupos de apoio, que não são tão de apoio assim, que tem dois tipos de codependente. Claro que cada um tem a sua personalidade, né?
Mas o codependente ele é muito semelhante em algumas atitudes. Você vê as histórias, as pessoas são muito semelhantes. Então, eu reparei que o codependente ele se divide basicamente em dois lados. Primeiro, gente, é o codependente que quer mudar o outro a qualquer custo. Que era eu, tá? Eu era assim, já conheci várias outras que foram assim, algumas que são assim já chegaram a me escrever, tentava discutir, tentava mudar, a pessoa fingia que mudava, não mudava e enfim. Quando o independente que quer mudar o outro a qualquer custo, ele é movido a promessas. As minhas relações, principalmente, elas foram movidas por promessas. Não porque, olha, vamos dar um exemplo aí do passivo-agressivo, né? Que foi um ex meu. Para não citar o nome dos ex, eu cito apelidos aqui. Passivo-agressivo, gente. Ele me fez muitas promessas. Ele falou: olha, no mês tal do ano tal, que eu não vou falar qual é para não ajudar a identificar o indivíduo, mês tal do ano tal, eu. Como é que é? Eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente vai se programar não sei o quê. Para você, eu no caso, né? Sair daí da sua cidade e vir morar aqui. Até aí tudo bem. Eu sempre fiz plano com os caras, gente, de morar na cidade deles. Eu não queria mais morar na minha cidade, trabalhar no que eu trabalhava. Eu esperava que eles iam me dar a força e o apoio moral para que eu refizesse a minha vida na cidade deles. Por isso também que eu namorei cara de outras. Nunca namorei cara da minha cidade. Olha só. Nunca, nunca. Esses namoros de, o cara mora a 5 minutos de mim, não, isso eu não tive. E assim, gente, ia nessa promessa, né? A promessa ele jogava lá pra frente, um ano pra frente. Eu ia levando também. E o que acontecia, gente? Eu olhava para aquilo ali, eu pensava assim, ué, né? Ué, o que a gente faz com isso daqui, né? Enfim, eu esperava que se concretizasse. É aquela coisa assim, ó. É o que aparecia nos desenhos antigamente. O carinha com a vara de pescar, a cenourinha, e o burrico ia lá para comer a cenourinha. Mas não chegava nunca, porque o cara tava no lombo do burrico. Do burrico ou do cavalo, enfim, da égua, enfim. É a metáfora que eu tô usando aqui, tá, gente? Eu não tô chamando ninguém de égua, tá? Antes que o povo me entenda errado, fala que eu tô xingando, fala que eu tô falando e eu não tô. Novamente reiterando, eu tô virando pessoa pública, então daqui a pouco eu vou falar de égua, o povo vai falar que tá chamando de animal. E não tô. É uma analogia, uma metáfora, tá? E hoje em dia tem Google, todo mundo pode pesquisar o que é metáfora, metonímia. Todo mundo pode pesquisar a figura de linguagem aí. Como eu sou formada em letras, eu uso bastante. Quem não conhece, tem Google para usar. Mas é assim que acontece. No meu caso, para não dizerem que eu tô xingando os outros, no meu caso, eu era eguinha, pocotó. Eu era eguinha pocotó, um pouquinho gordinha, mas enfim. E o cara nas minhas costas com a cenourinha. E eu que tentava chegar na cenourinha, não chegava nunca. Muitas vezes é assim que age o codependente movido a promessas. Não porque no ano tal eu vou trabalhar, e no ano tal a gente vai casar e vai ter lua de mel em Paris, aquela coisa toda, tá? É isso que acontece. Gente, tudo bem. Até aí tudo bem. Mas assim, as promessas não se concretizavam e eu começava a esbravejar. Fulano, tu não foi trabalhar. Fulano, tu não fez isso, tu não fez aquilo, tu não fez aquilo outro. Então, quando eu ia avaliar a relação, ó, passaram-se 10 meses. Nesses 10 meses, quem se mexeu para ver? Fui eu. Quem se mexeu para ir atrás? Fui eu. Quem levou a relação toda nas costas? Fui eu. Quando que a gente se via? Quando ele podia. Eu não podia exigir nada. Que ele viesse me ver quando eu quisesse? Não, imagina, não posso. Entendeu? Qualquer coisinha é ameaça de término para testar o meu apego, né? Na época. Isso daí faz tempo já. Aí o que acontece, gente? Esse é o codependente movido a promessas.
essas relações geralmente não duram muito. Por que elas não duram muito? Porque a parte abusiva sabe que a parte abusada vai chegar uma hora que ela vai perguntar: não, peraí, cadê minha cenourinha? A cenourinha lá da metáfora que eu falei pra vocês. Cadê minha cenoura, gente? Cadê a minha cenoura? Que não vem nunca essa cenoura. Eu tô andando, correndo, levando o cara no lombo. Cadê minha cenoura? Cadê que ele foi trabalhar? No meu caso, cadê que ele foi trabalhar? Cadê que ele, enfim, que ele veio me ver? Cadê que ele me tratou como um ser humano de respeito? Jamais. Até que chegou uma hora que ele chegou, já falei aqui isso várias vezes, vou falar de novo. Ele falou assim: ó, olha o absurdo. Eu quero que você venha me ver nas suas férias e no resto do ano eu pego prostituta. E eu pensei: nossa, mas esse cara tá me tratando pior do que uma puta. Eu estava sendo tratada pior do que uma puta. Por quê? Eu ia lá, eu ia fazer tudo que o cara queria, de sexual ou não. Aqui a gente não tá falando só de sexo, a gente tá falando de tudo que é baixaria. Ainda ia inflar o ego do cara, eu que ia me deslocar não sei quantos quilômetros pra ver o infeliz. Não ia receber nada por isso, né? E não era eu que ia me deslocar. As putas, ele ia até elas, ele ia pagar para vê-las, ele ia pagar para ter acesso aos serviços delas. Elas estavam mais à vontade do que eu. Aliás, gente, eu conheço uma moça que ela é prostituta mesmo, de casa aberta, tá? Antes que falem também que eu tô com preconceito com prostituta. Ela é prostituta de casa aberta e ela fala assim mesmo, que é cada história que ela vê lá é de homem casado, que vai procurar as primas, é homem, tudo que é ordem que vai procurar as primas. E ela falou assim mesmo, tá, gente? Ela falou assim mesmo. Tem homem, novamente eu vou usar um termo chulo aqui, se vocês são sensíveis a termo chulo, eu aconselho não assistir. Tem homem que não serve nem pra trepar. Ela falando assim, só que ela recebia. Tá, gente, ela recebia. Nossa senhora, mas acontece que a namorada, a esposa, a codependente, enfim, ela faz por amor, ela não faz por dinheiro. Tá, mas e a cenourinha? E a recompensa? No meu caso, eu tava esperando chegar uma época em que houvesse companheirismo. A dinâmica do codependente, a jornada do codependente é toda essa. Eu vou me sacrificar, eu vou dar meu sangue nessa relação, eu vou suar, eu vou chorar, eu vou noites em claro, tudo isso. Para no final eu ter a linda e maravilhosa recompensa do amor desta pessoa. A diferença é que a prostituta faz, prostituta de casa aberta faz pelo quê? Pelo dinheiro, para receber na hora. É simplesmente uma transação comercial. Uma relação normal é uma troca entre duas pessoas. E o codependente, ele se doa, se doa, se doa, se doa para receber um amor que ele nunca tem. É o que eu digo. A prostituta tá ou não tá na vantagem em cima do codependente? Nesse caso, tá? Eu fui tratada muito pior do que uma prostituta. Se eu tivesse eu não podia cobrar nada, não tô falando nem de dinheiro, nem... E a prostituta nem pode ser codependente porque ela vai fazer pelo dinheiro. Se ela fizer por amor, ela não paga as contas dela, né? Então, eu fui tratada muito pior do que uma prostituta. E o que acontece, gente? Chegou no fim da relação, que eu percebi que não ia rolar nada além daquilo, ele queria. Deliberadamente ele queria alguém para servi-lo e aturar todas as loucuras da cabeça dele. E eu não estava mais disposta, tanto que ele chegou e falou assim: então, o melhor ou a gente termina, né? Eu falei: exatamente. Porque nenhuma mulher merece aguentar isso aqui. Muito menos eu. E ele falou: pô, não sei o que. Teve umas vezes que ele ameaçou terminar. Eu falei: pode terminar, não quero saber.
Até a hora em que o desgaste foi tamanho, porque eu cheguei e falei, eu não vou mais aí te ver. Eu só vou te ver aí quando for pra gente ficar junto. Ou seja, o burrico, que era eu, né? A eguinha pocotó, que era eu, gordinha, falou assim: eu só vou continuar te levando nas costas, por assim dizer, se você me der a cenourinha. Não vai me dar a cenourinha? Acabou aqui. Aí começou a acabar o joguinho da codependência com o infeliz. Com o infeliz, né? Depois vieram outros, eu fui codependente também, mas eles foram reparando que não ia aguentar tanto assim. Gente, com esses codependentes, que é tipo eu, que é a pessoa movida a promessas, a relação acaba relativamente rápido. Por quê? Porque o cara bota uma promessa dali um ano, ele não cumpre, você começa a cobrar. É a mesma coisa, a pessoa se endivida toda. Aí chega a fatura na casa dela, não paga. Aí ela vai tentar pedir um empréstimo não sei onde para pagar a dívida, só que o empréstimo ela também não paga. Chega uma hora que isso daí vai ficar tão grande que os juros vão bater na porta dela. Ela vai olhar e vai falar, não, pelo amor de Deus, gente, que é isso? E aí vai dever para SPC, Serasa, pode perder bens, você tá entendendo? É mais ou menos a mesma analogia. O cara promete, promete, promete para você, passa um monte de cheque sem fundo para você. Quando você vai cobrar, ele, olha, não tenho. Tá, e agora que não tenho? Como não tem serviço de proteção ao consumidor nos relacionamentos, de duas uma, ou vocês terminam ou você continua naquela merda e ele te devendo pro resto da tua vida. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Vocês têm que entender uma coisa, gente. Vocês têm que entender uma coisa. Relacionamento, gente, é via de mão dupla. O codependente, ele acha que ele doa, 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 e ele vai receber no final. Tanto que quando eu e passivo-agressivo terminamos, eu falei assim: ué, então eu gastei todo esse tempo à toa? Sim, eu gastei todo aquele tempo à toa, achando que ia receber a cenourinha, e eu não recebi. Aí acontece com o ser humano, gente. Tem esse tipo de codependente, que era tipo eu. E tem o codependente, que é um pouquinho mais embaixo, que é o chamado codependente facilitador. É o nome que eu tô dando aqui. Todo codependente, no fundo, é facilitador. Mas o codependente que quer mudar o outro a qualquer custo, ele sabe que o outro está errado. Eu sabia, por exemplo, que o passivo-agressivo estava errado de não trabalhar e nem procurar fazer um bico ou alguma coisa para gerar uma renda. Eu sabia que o passivo-agressivo estava errado de ter taras sexuais absurdas. Eu sabia que o passivo-agressivo estava errado de não vir me visitar. Só que eu esperava que, com a minha paciência, com o meu, enfim, com a minha dedicação, com o meu cuidado, ele um dia mudaria o seu proceder. Eu tentei mudar o cara e isso tá errado. Só que tem um tipo de codependente que é um pouquinho mais embaixo. Qual tipo de codependente é esse? É o codependente facilitador por excelência. Ele não tenta mudar o outro de jeito nenhum, tá, gente? Ele não tenta mudar o outro de jeito nenhum. Quer um exemplo? O exemplo mais clássico de nossa sociedade: amante de homem casado. Ainda tem amante de homem casado que fica, não, você tem que separar dessa mulher para ficar comigo. Não, não sei o que. Eu conheci uma que era a típica codependente facilitadora. Ela foi amante de um homem casado por cerca de 30 anos. Isso ela confessou pra mim. Não foi aqui em canal, foi em outro lugar que eu não vou falar qual é. E ela falou assim mesmo pra mim: é porque as filhas dele me chamavam de vagabunda porque eu era amante dele. Tá, e o cara, o que que ele era? E o cara, o que que ele era se ele estava traindo a esposa? E pelo que eu ouvi assim, ele não traía só com ela, ele traía com várias outras. É homem que gosta de fazer harém.
que a gente já comentou tantas vezes aqui no canal. É homem que gosta de fazer alinha, gente. Só que, sabe o que, que ela bateu no peito, simbolicamente, e me falou? Sara, eu nunca fui vagabunda, sabe por quê? Eu sempre trabalhei a minha vida inteira, nunca quis dinheiro dele para dizer que não era interesseira e também disse que nunca quis que ele se separasse da mulher. Ela falou assim: eu nunca quis que ele se separasse da mulher. Tanto que a gente namorou à distância. Distância, eu digo, sem morar junto, sem nada. Esses anos todos. E eu nunca exigi que ele se separasse da mulher. Sabe quando que ele ficou com ela? Quando a mulher morreu. Ele já tava velhão, já tava coroa. Bom, já que não tem mais ninguém mesmo, né? Vai tu mesmo. Claro que dá pra arrumar outras, mas o cara já tá velhão. O cara não é rico. O cara é classe média, assim. Pra ele achar uma que agora vai conhecer ele e que vai lavar, passar, cozinhar e ter aquela devoção, é mais difícil. Tem que garimpar um pouquinho pra achar. Então o que, que ele fez? Ah, já tem essa aqui mesmo, que já me aturou por 30 anos mesmo. Então eu vou ficar com ela. E ela acha que é o grande prêmio que ela casou com ele. É a típica codependente facilitadora. Nunca exigiu que o cara separasse, nunca pediu dinheiro, nunca pediu conforto, nunca pediu nada. É a mártir, tá? Eu falo assim, gente, o codependente ele tem muito de mártir e ele tem muito de devoção. Geralmente as codependentes desse tipo extremo e quase doentio, assim eu nunca cheguei a ser, gente, porque quando eu via coisa errada na pessoa eu falava. Eu era dependente emocional em que sentido? Eu lutava pela relação muito mais do que eles. Eu cheguei a aguentar algumas coisas mais do que eu deveria aguentar, mas eu sabia que estava errado. E eu queria mudar os caras loucamente. Isso também é ser codependente, mas o codependente facilitador, ele tem uma aura de mártir. Ele tem uma aura de devoção. Ele bota o outro num pedestal. E geralmente é a mulher, por quê? Porque a mulher foi ensinada a ser esta codependente. Ai, doar-se. Claro que tem mulher sacana, claro que tem mulher escrota e é claro que tem homem codependente também. Mas você quer ver um exemplo do codependente facilitador que não contesta nada e não pede nada e serve o outro literalmente ali como se fosse um deus na terra? É o filho dourado da mãe narcisista. Esse é o homem codependente. Vai botar a mãe num pedestal. Porque a minha mãe é uma santa. Minha mãe não faz nada de errado. Para descontar a raiva, a frustração, que ele nem contesta a mãe, ele beija o chão onde a mãe pisa. Aí chega e maltrata a namorada, maltrata a esposa. Esse é o clássico da dinâmica. Mãe narcísica, filho dourado e as codependentes do filho dourado. As codependentes ou a codependente do filho dourado. Entendeu? Claro que tem homem em relação também, homem e mulher, que também vai ser abusado, que a mulher vai gastar dinheiro, vai estourar limite de cartão de crédito e vai fazer N loucuras com o cara. Vai, claro que vai. Mas o filho dourado é o codependente, facilitador por excelência. Ele jamais vai contestar a mãe. Tem gente que é codependente de mãe e pai narcísico, que contesta, fala, não, você tá errado, não sei o quê, mas não consegue largar o osso. O codependente facilitador, que é esse codependente mártir, quase adorador de um santo ou de um deus. Esse codependente, essa devoção, que é doentia, ele sequer fala para a pessoa mudar. Você quer ele nem tenta mudar a pessoa, ele acha que a pessoa já é perfeita do jeito que ela é. Você quer um outro exemplo disso daí? A mulher de homem, a mãe de homem casado, que nem exige que o cara separe. Quando a amante de homem casado chega e fala assim, ó, eu não quero que ele separe, eu só quero que ele fique comigo.
ela é uma codependente 100% facilitadora desse cara. E o cara lá, que trouxa, ó lá, vem aqui me ver, transa comigo. Enquanto isso, eu tô pegando N mulheres, além da própria esposa, e além dela que também é amante. Olha que trouxa. E a mulher ali naquela devoção. Ela trata o cara igual um deus e o cara trata ela que nem lixo. Teve uma aí que eu citei bem no começo do vídeo, que ela veio me procurar. E ela falou: Sara, eu sou casada, não vejo meu marido como homem, mas eu queria ter uma história de amor fora do casamento. O que que eu faço? É o que eu sempre falo. Ou você resolve a situação com teu marido, conversa, já que ele é teu amigo, conversa, resolve, ou separe e vai viver teu grande amor livre e desimpedida. Ah, não, mas é que meu marido sustenta a casa, não, porque eu tenho X filhos, não, porque eu tô há X anos sem trabalhar, não, porque... Você quer que eu te dê uma válvula de escape para um casamento que não tá dando certo? Eu não vou passar pano para essas coisas. Aí é nessas horas que eu falo essas coisas pra pessoa, a pessoa, que nessa moça me falou. Ah, você gosta das coisas certinhas, né? Não, não gosto das coisas certinhas, eu gosto de coisa que funciona. E funciona. O que funciona é você separar e arrumar outro cara. Entendeu? É isso que funciona. Homem casado só deveria cogitar. A mulher só deveria cogitar de alguma coisa com ele quando ele já separou da esposa e já tá tudo arrumadinho. Mesma coisa aqueles negócios das mulheres de preso. Gente, e tem até uns funk. Eu não conheço direito, porque eu não escuto funk. Que é amante versus a fiel. Né? E a amante é amante. E a fiel, geralmente, é a esposa, é a mãe dos filhos, é a que lava, passa, cozinha, faz tudo bonitinho. É essa que vai para visita íntima. Né? Porque, geralmente as fiéis, não digo todas, mas algumas fiéis dessas músicas aí, é as mulheres que vai para visita íntima, é as mulheres que vai lavar, passar, cozinhar, é a mulher que fica e se orgulha disso. E se orgulha de manter o cara, se orgulha de dar pro cara na visita íntima, se orgulha de manter a família sozinha, se orgulha de estar solteira casada. Porque se o cara tá na cadeia, a relação deles vai resumir-se a ela ir de vez em quando lá para fazer um sexo com ele. Criança ficou doente, ele vai ajudar? Não. Ele vai tomar um sorvete no shopping? Não vai. Vai fazer uma compra para casa? Não, não vai. Por quê? Porque tá na cadeia. É pessoa indisponível. Não dá, gente, não dá. O que você tá tendo é sexo? Mas eu amo eles, que elas vão dizer, elas amam eles. E eu não duvido, é uma devoção absurda. Seria até bonito se fosse uma pessoa que merece. Muitas vezes não merece. É a devoção. Essas mulheres, elas amam esses homens como se fosse um deus na terra. E os homens muitas vezes as desprezam, porque também nas páginas aí de mulher de preso. Eu não frequento, mas tem gente que às vezes mostra print. Em grupos aí que eu frequento, mostra print. Elas estão no grupo e mostra print pra gente. Porque eu fui lá na visita íntima e me impediram de entrar. Por quê? Porque ele tirou meu nome da lista. Porque ele já arrumou outra. E a mulher fica ali chorando as pitangas. Porque, eu quero ver meu marido. Meu bem, ele não é mais seu marido. Ele te largou por outra. Até impediu seu nome de estar ali na lista da visita íntima. Outro detalhe também da codependente é quando ela fica chamando o ex de meu marido, meu ex. Já em vários grupos o pessoal já aconselhou, né? Não chama de meu, gente. Por exemplo, eu aqui nos vídeos, em momento algum eu chamo de meu. Olha, o meu ex, que era passivo-agressivo, não, credo, até me deu um negócio na boca. Parece formiga picando minha boca. É o passivo-agressivo. Eu odeio amor. Eu falo até sujeitinho, para nem falar ex, para nem vincular a mim. É o sujeitinho. É o suposto sociopata. Esses três é de quem a gente mais fala aqui, né? Para não citar nome, eu dou esses apelidos, por assim dizer, para não identificar a pessoa física deles aqui.
E o que que a gente faz, gente? Não é meu. Tem mulher que assim, o cara já foi morar com outra mulher, já tá com outra mulher, já tá tendo vida marital com outra mulher, já tem filho com outra mulher, a mulher. Meu marido. Não, meu bem, ele não é mais seu marido. Tá com outro. Mas, Sara, dói, dói. Se dói, gente. Se dói. É ruim? É. Mas assim, a codependente facilitadora, gente, ela desce tão baixo. Mas tão baixo que ela até muitas vezes ela tolera. Amantes, por exemplo, passivo-agressivo pensou que eu era uma trouxa, uma otária. Eu, né? Eu. Era uma trouxa, uma otária, uma ridícula. Por quê? Porra, vem me ver, eu não vou ver ela. Faz as coisas, eu não faço por ela. Pô, que trouxa, meu. Que trouxa do cacete que é essa mulher, meu. E às vezes não é nem pelo sexo. Às vezes é só pra chegar e falar assim, ó, tem uma otária lá na cidade tal que faz tudo por mim e eu não faço porra nenhuma por ela. No meu caso, a cidade tal era a cidade onde eu morava na época, que é Santos. Tem uma otária lá em Santos que faz tudo por mim e eu não faço nada por ela. Ó! Entendeu? Mesma coisa aquelas mulheres que namoram a cara lá do Afeganistão, lá do Turcomenistão, lá do Cazaquistão, do não sei o que lá estão. E o cara, elas acham que o cara ama elas, aí elas mandam nude pros caras. E os caras pegam os nudes e mostram pros amiguinhos e falam assim: que vagabunda? Não sou eu que tô chamando elas de vagabunda. Os caras chamam ela de vagabunda. E eles as tratam como vagabundas e falam: que otária, fica vindo me ver, fica pelada pra mim na webcam, manda foto e vídeo pelada pra mim. Enquanto isso eu tô aqui dividindo com os meus amigos. Que otária! KKKK. Por isso, gente, que a tua devoção, a minha devoção, a nossa devoção, em primeiro lugar, que a gente não deve tratar nenhum ser humano como Deus encarnado na Terra. Nem mãe nem pai. Segundo lugar, nós temos que tratar a pessoa com reciprocidade. A pessoa te ama, você ama de volta. A pessoa te respeita, você respeita de volta. Você tem uma devoção de um mártir e a pessoa te trata que nem lixo, a pessoa te trata pior do que uma prostituta, porque a prostituta ainda recebe para aturar esses caras. É pé no rabo deles. Foi o que eu comecei a fazer. Não, peraí, o cara não quer me assumir, o cara não quer me ver, o cara... Legal, ele tem o direito de não me assumir, ele tem o direito, sabe? O que ele não tem o direito é de me humilhar. E é a gente codependente que tem que dizer não. Mas esse codependente facilitador tá disposto a descer o mais baixo possível. Tem umas que aceitam amantes. O passivo-agressivo achou que eu ia aceitar ele sair com as prostitutas. Eu não aceitei. Tem umas que olha, o pessoal aceita tudo. Aceita ele ter esposa, aceita ser no caso de homem casado, aceita tudo. Aceita tudo. Esse é o codependente mártir, é o codependente 100% facilitador. Outro tipo de codependente facilitador também que eu vi foi aquela tal de Nancy Garrido. Por que eu cito? Porque é caso mega conhecido, já foi preso, já foi julgado pela justiça. Então eu posso citar aqui sem, enfim, sem temores de estar colocando nomes para pessoas que não fizeram isso. Não fizeram porque está comprovado já. A Nancy Garrido era casada com o tal do Felipe Garrido, que sequestrou uma menina de 11 anos de idade e a manteve 18 anos em cativeiro. Eu li o livro, né, mais de uma vez, que eu li já umas 4 vezes o livro dela, que é A Vida Roubada, que é da Jayce Dugard. Hoje ela deve ter uns 38 anos. Na época que ela foi liberada do cativeiro, ela tinha 29 anos. E ela escreveu um livro falando: o cara era louco, o cara era pedófilo, o cara era nojento. Gente, será que a lei ainda permite xingar pedófilo? Porque pedófilo eu xingo mesmo. Pedófilo, estuprador, filha da puta, eu xingo mesmo.
Isso não é, pra mim, isso não é nem gente, tá? Isso pra mim não é nem gente. Pedófilo, estuprador, gente que faz aí certos absurdos, já não é uma coisa, é um preso, gente, que roubou um celular, que roubou uma carga de carne não sei onde, que roubou uma bolsa, um relógio. Outra coisa, né? Esse, ele pode se reintegrar na sociedade, ele pode se arrepender, enfim. Estuprador, pedófilo, já um pouquinho mais embaixo, eu não costumo passar pano pra esse tipo de gente, não. A gente fala, nossa, mas você sabe, mas por que será que ele virou bandido? Porque eu não sei, eu só sei que se estuprou criança, eu vou achar ele um merda total. E ele tava na cadeia, a Nancy Garrido conheceu ele na cadeia porque ele havia sequestrado e estuprado uma mulher. Pergunta que não quer calar, o que faz? Uma mulher livre e desimpedida, que na época era jovem e bonita, se interessar por... Ele também era bonitão na juventude, mas era um bosta. Porra, o que faz uma mulher se interessar por estuprador pedófilo? Aí ela foi visitar o tio dela na cadeia. Foi essa a história que eu li. E conheceu o cara na cadeia. E começou a namorar com ele. Quando ele saiu da cadeia, eles casaram. Só que aí ele planejou um novo sequestro, que foi o da Jace Dugard. Ele é reincidente, ele já havia sido preso. E ela dizia que não estava contente com esse sequestro, mas ela não deu um A. Em momento algum ela acionou a polícia, em momento algum ela fez nada. Então, é a típica codependente facilitadora que não contesta pedofilia, que não contesta estupro, que não contesta sequestro, que não contesta crime, que não contesta nada e fica ali se abaixando pra quê? Pra manter um cara do lado, pra dizer que é casada com um cara do lado. Ai, gente, pelo amor de Deus. E é nessa hora, é esse tipo de codependente que às vezes dá mais raiva do que pena, porque a pessoa sabe que é errado e vai passar pano pra sequestro, pra pedófilo. Gente, e nem fala, ô fulano, você tem que mudar, meu. Eu ainda era daquela que falava pra mudar. Hoje eu nem falo mais, se eu vejo que o cara é muito encrencado das ideias. Ó, bem, tá certo. Ali deixa cada um pro seu canto. E essa é a solução da codependência. O contrário da codependência é deixaria. Para finalizar esse vídeo, já que a bateria tá baixa, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez eu fiz parte de um grupo e era um MADA, que era Mulheres que Amam Demais Anônimas. E tinha uma mulher lá que ela era casada, botava chifre no marido direto. E essa mulher foi pedir uma opinião pro pessoal. Não porque não tenho como me sustentar, não porque não sei o quê. E eu fui bem dura com ela. Eu falei assim, escuta bem. Por que ao invés de você ir lá se pegar com a amante, você não usa esse tempo para fazer um crochê para vender? Ou um docinho para vender? Ou uma faxina? Porque você fala que você está sem emprego e sem dinheiro. Então você tem que arrumar uma forma de arrumar dinheiro. Ah, mas é gostoso se encostar no marido financeiramente? E depois, quando ele não estiver olhando, você ir se encontrar com a amante? Nossa, eu virei o monstro. Então você vai para um lugar desse, de facilitadores, porque tem gente que gosta de chafurdar no problema, tá, gente? É mulher casada, mulher de preso. Algumas querem se livrar, não sabem como. E algumas gostam de chafurdar no problema. Como elas gostam de chafurdar no problema, vai você falar, em primeiro lugar, para a pessoa arrumar uma solução na vida dela, separar do cara, para depois arrumar outro cara. E vai você chegar e falar que ela tá errada. Não pode. Não pode. Me baniram do grupo, tá? Já me chamaram de Paola Bracho. Já me chamaram de Satanás fêmea. Olha, já me chamaram de tanta coisa. Porque eu falava as coisas na cara das pessoas, gente. Mas eu, pelo menos isso, eu me orgulho de fazer. Eu não passo pano pra esse tipo de coisa. Mulher casada, homem casado. Hoje em dia tem divórcio.
É fácil separar, não é que nem antigamente que não existia divórcio, gente. Antigamente até tinha uma desculpa. Hoje tem divórcio à vontade aí, meu. Eu também não vou dizer que eu sou mega a favor do divórcio, mas num caso desse em que a pessoa tá totalmente infeliz, é melhor separar. E, gente, uma perguntinha que eu tenho para fazer, caso você tenha se identificado como codependente facilitador e acha que eu tô falando merda, que eu tô agorando a sua relação e que eu tô sendo uma escrota do caralho. Que tem muita gente que acha que eu sou escrota mesmo, que eu falo palavrão. Vem cá, vem. Quando eu chego e falo que a mulherada, nesses casos, está sendo tratada pior que uma prostituta, porque a prostituta ainda ganha para aturar esses caras, vem cá. A tua história, ou a tua ex-história, se você já terminou, você acha que foi uma história de amor? Porque se não foi amor, foi uma dessas 4 coisas aqui: sexo, ego, dinheiro e triangulação, que também entra em suprimento narcísico. Triangulação com as atuais, com as ex e com as outras ficantes. Quer dizer, foi uma história de amor? Minha opinião. A maioria dos casos que o cara mente, que o cara triangula, que o cara faz gaslighting, pode ser a mulher também que mente, que triangula, que faz gaslighting, não foi uma história de amor. Primeiro passo para você parar de se enganar é pôr na tua cabeça, como eu também tive que pôr. Foi difícil, foi duro, foi doloroso, mas eu tive que pôr. Eu não vivi história de amor. Hoje eu tenho a maior consciência de chegar para vocês e falar: eu nunca fui amada em relação na minha vida. A relação dita amorosa. Eu fui usada. Eu fui tratada pior que uma prostituta. Mas é duro, é difícil demais. Mas essa foi a chave da minha libertação. Porque, já que foi ruim mesmo, já que eu fui usada mesmo. Então, eu que hoje tente mostrar para as pessoas que elas não precisam ser usadas e que elas não merecem mais. Aliás, elas não merecem menos do que ser tratadas como seres humanos dignos, com amor, carinho e, acima de tudo, respeito. Porque sem respeito não tem amor, só tem usufruto. Gente, muito obrigada por mais essa atenção. Até o próximo vídeo.